Em 1603, quando Ahmad al-Mansur morreu, seus filhos encontraram algo que os deixou sem palavras. Toneladas e toneladas de ouro puro, tanto ouro que precisaram de 400 camelos só para transportar uma parte. Mas aqui está o que vai te chocar. Todo esse ouro veio da África Negra, de um império que você provavelmente nunca ouviu falar. E tudo isso aconteceu 200 anos antes da Europa começar a colonizar a África. O homem que você vai conhecer hoje fez algo que nem Alexandre, o Grande, nem Napoleão conseguiram. Derrotou 3 potências mundiais ao mesmo tempo e transformou Marrocos no país mais rico do mundo. Seu nome? Ahmad al-Mansur, apelidado de Al-Dahab, o Dourado. E se eu te disser que em 1578, numa única batalha, ele não só derrotou o exército português, mas também matou o rei de Portugal e mudou para sempre o destino de 3 continentes? Se você está gostando dessa história incrível, deixa seu like aí embaixo, porque hoje você vai descobrir segredos que vão te deixar de queixo caído. Para entender a grandeza de Ahmad al-Mansur, preciso te levar para o Marrocos de 1549. Imagina só, o país estava despedaçado, dividido entre irmãos que se matavam pelo poder, enquanto portugueses e espanhóis ocupavam as cidades costeiras como se fossem donos da casa. A dinastia saadiana havia chegado ao poder, prometendo expulsar os cristãos e unificar Marrocos sob o Islã. Mas quando Ahmad nasceu, seu pai Mohammed Sheikh estava travando uma guerra desesperada contra os turcos otomanos no leste e os ibéricos no oeste. Em 1557, quando Ahmad tinha apenas 8 anos, algo traumático aconteceu. Agentes turcos assassinaram seu pai. O menino viu sua mãe chorando sobre o corpo ensanguentado do rei. Naquele momento, uma sede de vingança nasceu no coração da criança. Seu irmão mais velho, Abdallah al-Ghalib, assumiu o trono. Ahmad cresceu na sombra, observando, aprendendo, planejando. Ele estudou estratégia militar, diplomacia, economia, falava árabe, berbere, português, espanhol e turco. Aos 20 anos, já era considerado o príncipe mais brilhante da dinastia. Em 1574, quando tinha 25 anos, seu irmão Abdallah morreu. Assumiu outro irmão, Abd al-Malik. Ahmad continuou esperando sua hora, mas o destino ia acelerar tudo de uma forma que ninguém imaginava. Ahmad al-Mansur não era ainda rei, mas já era uma força política poderosa. Em 1578, quando tinha 29 anos, seu irmão Abd al-Malik governava Marrocos, mas o reino ainda estava cercado. Portugueses controlavam Ceuta, Tânger e várias cidades costeiras. Os otomanos pressionavam do leste. Abd al-Malik era um governante capaz, mas Ahmad era o estrategista da família. Quando as notícias chegaram de que Dom Sebastião, o jovem rei de Portugal, estava preparando uma invasão massiva, os 2 irmãos começaram a planejar a defesa. Ahmad já havia estabelecido contatos diplomáticos secretos, aliança com a França contra os espanhóis, uma jogada genial de dividir os europeus para conquistar. Ele havia enviado embaixadores para Paris, oferecendo apoio militar em troca de armas de fogo e canhões. Enquanto isso, Ahmad modernizava secretamente o exército marroquino. Contratou renegados europeus, ex-piratas, especialistas em artilharia. Criou o primeiro exército africano, equipado com mosquetes e canhões de última geração. Em 1578, chegou o momento que mudaria não só o destino de Marrocos, mas a própria vida de Ahmad. Dom Sebastião decidiu invadir Marrocos para reconquistar as terras dos mouros. Os 2 irmãos marcharam juntos para o que seria a batalha mais decisiva da história marroquina. 4 de agosto de 1578, Alcácer Quibir, norte de Marruecos. Do lado português, 17.000 soldados, a nata da nobreza lusitana,
armaduras reluzentes, cavalaria pesada. Do lado marroquino, 50.000 guerreiros, comandados por Abd al-Malik, mas com Ahmad al-Mansur como estrategista-chefe. Dom Sebastião tinha 24 anos e sonhava ser um novo cruzado. Abd al-Malik estava doente, mas determinado. Ahmad, aos 29 anos, conhecia cada pedra daquele campo de batalha e havia planejado cada movimento. A estratégia dos irmãos foi diabólica. Abd al-Malik fingia uma retirada, atraindo os portugueses para o interior, longe de seus navios. Ahmad coordenava o cerco numa planície árida, sem água, sob o sol escaldante do verão marroquino. A batalha durou 4 horas. Foi um massacre. Dom Sebastião morreu no campo de batalha. 8.000 portugueses morreram. 15.000 foram capturados. Mas em meio à vitória, uma tragédia. Abd al-Malik também morreu durante o combate. Naquele momento, aos 29 anos, no meio de um campo de batalha coberto de sangue, Ahmad al-Mansur se tornou sultão de Marrocos. Sua primeira ordem como rei? Garantir que nenhum português escapasse vivo para contar como foi derrotado. Portugal ficou sem rei, sem exército, sem nobreza. 2 anos depois, a Espanha anexou Portugal. E os resgates? Ahmad cobrou fortunas pelos prisioneiros nobres. Tanto ouro entrou em Marrocos que os preços subiram 400%. Ele literalmente ficou rico demais para o próprio bem do país. Mas isso era apenas o começo. O verdadeiro golpe de gênio do novo sultão ainda estava por vir. 1590, 12 anos após Alcácer Quibir, Ahmad olhava para o sul, além do Saara. Lá estava o Império Songhai. Você provavelmente nunca ouviu falar, mas era uma das maiores potências mundiais da época. O Songhai controlava as cidades lendárias de Tombouctou, Gao e Djenné. Era o coração intelectual da África Negra, com universidades que rivalizavam com as europeias, mas mais importante, controlava as minas de ouro do Mali e as rotas comerciais transsaarianas. Por séculos, esse ouro africano havia financiado os impérios do norte da África. Mas agora, com as rotas marítimas portuguesas, o comércio transsaariano estava morrendo. Ahmad viu uma oportunidade. Ele sabia que o Songhai estava dividido internamente. O imperador Askia Ishaq II enfrentava revoltas regionais. Era o momento perfeito para atacar. Ahmad reuniu um exército de 4.000 homens, pequeno, mas letal. Metade eram mosqueteiros marroquinos, metade eram renegados andaluzes e europeus, todos equipados com as melhores armas de fogo da época. A travessia do Saara foi um inferno. 1.500 quilômetros de deserto, tempestades de areia, calor de 50 graus. Muitos soldados morreram antes mesmo de chegar ao Songhai. Mas Ahmad havia calculado tudo. Estabeleceu depósitos de água e comida ao longo da rota. Em março de 1591, o exército marroquino chegou à curva do rio Níger. O imperador Askia Ishaq II reuniu cerca de 40.000 guerreiros, 10 vezes mais que os invasores. Parecia impossível, mas aqui está o segredo. Os Songhai lutavam com lanças, espadas e arcos. Os marroquinos tinham mosquetes e canhões. Foi a primeira vez na história que armas de fogo modernas foram usadas em larga escala na África subsaariana. A Batalha de Tondibi durou apenas algumas horas. Os mosquetes dizimaram a cavalaria Songhai. O imperador Askia Ishaq II fugiu. Seu império desabou em semanas. Ahmad havia feito o impossível. Conquistou um império do outro lado do Saara e assumiu o controle das fontes de ouro da África Ocidental. Com o ouro de Tombouctou e os resgates de Alcácer Quibir, Ahmad al-Mansur se tornou o homem mais rico do mundo. Ele não era apenas rico, era absurdamente, ridiculamente rico. Para você ter uma ideia, quando morreu, deixou o equivalente a 32 toneladas de ouro puro. Hoje seria mais de 2 bilhões de dólares. Mas na época,
representava uma porcentagem muito maior da riqueza mundial. E o que ele fez com essa fortuna? Construiu o que os contemporâneos chamavam de a Nova Babilônia. O Palácio El-Badi, em Marrakech, tinha 360 quartos, jardins suspensos, piscinas de mármore italiano, teto dourado e paredes incrustadas com pedras preciosas. Diplomatas europeus que visitavam Ahmad ficavam chocados. O embaixador espanhol escreveu: "O sultão nos recebeu sentado num trono de ouro maciço, vestido com sedas que brilhavam como o sol, rodeado por uma corte mais luxuosa que a de qualquer príncipe cristão." Mas Ahmad não era apenas um rei rico, era um estrategista genial. Ele jogava as potências europeias umas contra as outras como peças de xadrez. Mantinha correspondência com a rainha Elizabeth I da Inglaterra, oferecendo aliança contra a Espanha. Ao mesmo tempo, negociava com Felipe II da Espanha, sugerindo paz em troca de territórios, e ainda apoiava os turcos otomanos contra os austríacos. Internamente, Ahmad desenvolveu Marrocos como nenhum governante antes. Construiu estradas, aquedutos, mesquitas, madraças, fez de Fez e Meknes centros de aprendizado que rivalizavam com Córdoba e Bagdá. Em 1600, Marrocos era reconhecido pelas potências europeias como igual. Ahmad recebia embaixadores de França, Inglaterra, Espanha e Holanda. Marrocos havia se tornado uma potência mundial. Mas toda grandeza tem seu preço, e o preço da riqueza de Ahmad foi alto demais para Marrocos suportar. A administração do Songhai se tornou um pesadelo. Os governadores marroquinos em Tombuctu eram corruptos, brutais. As rotas comerciais transsaarianas, que levaram séculos para se estabelecer, começaram a desaparecer. Pior ainda, a inflação causada pelo excesso de ouro estava destruindo a economia marroquina. Os preços subiram tanto que produtos básicos ficaram inacessíveis para a população comum. E Ahmad estava envelhecendo. Aos 50 anos, começou a ficar paranoico, desconfiado. Executou vários de seus próprios filhos por suspeita de conspiração. Seus irmãos foram presos ou exilados. A corte se tornou um ninho de serpentes. Cada príncipe planejava suceder o pai. Cada vizir tramava contra os outros. O império estava podre por dentro, por baixo de toda aquela riqueza dourada. Em 1603, quando Ahmad al-Mansur morreu, seus filhos imediatamente se voltaram uns contra os outros. Marrocos mergulhou numa guerra civil que durou 60 anos. O ouro de Tombuctu se esgotou. Os palácios foram saqueados. O Songhai nunca se recuperou e acabou sendo dividido entre pequenos reinos. A Era Dourada havia terminado. Então, qual é o legado real de Ahmad al-Mansur? Ele foi um gênio ou um destruidor? Um herói africano ou um conquistador impiedoso? A verdade é complexa. Ahmad provou que um líder africano poderia rivalizar com qualquer potência mundial. Ele derrotou europeus, conquistou impérios, acumulou riquezas inimagináveis. Por 25 anos, fez Marrocos brilhar como o ouro que tanto amava. Mas ele também mostrou que poder sem sustentabilidade é apenas uma ilusão temporária. A conquista do Songhai destruiu um dos grandes centros de civilização africana. A riqueza excessiva corroeu as bases do próprio reino que tentava fortalecer. Talvez a maior lição de Ahmad al-Mansur seja esta: a grandeza verdadeira não está apenas em conquistar ou acumular, mas em construir algo que perdure além da nossa própria vida. Hoje, quando olhamos para a África moderna, ainda podemos ver os ecos da época de Ahmad. Marrocos mantém sua independência orgulhosa, sua rica cultura, sua posição estratégica entre continentes. O Mali ainda guarda as memórias de Tombuctu. E nós aprendemos que a história africana é muito mais grandiosa do que nos contaram. Se essa história incrível te impressionou tanto quanto me impressionou pesquisá-la, deixa seu like aí embaixo
e se inscreve no canal para descobrir mais histórias épicas da África que você nunca ouviu falar. Compartilha com aquela pessoa que ama história e me conta aí nos comentários qual parte da história do Ahmad al-Mansur te surpreendeu mais. A Batalha de Alcácer Quibir? A conquista do ouro africano? Ou os Palácios Dourados de Marrakech? Até o próximo episódio, lembra? A África sempre foi muito mais do que nos contaram.